Nos últimos 25 anos, o uso da biotecnologia no Brasil injetou quase 300 bilhões de reais na nossa economia, gerando mais de 190 mil postos de trabalho. Os impactos na produção de alimentos são gigantescos. Em 4 décadas, nossa produtividade cresceu 40%. Mas o que aconteceria com a nossa agricultura sem o uso da biotecnologia e quais são as projeções de evolução desta importante ferramenta para os próximos anos? Para responder estas e outras perguntas, eu convido o Fernando Prudente, que é diretor executivo da Bayer, para falar com a gente. Fernando, muito obrigada aqui por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Eu que agradeço. Em nome da Baia, é um prazer estar aqui para falar de um tema de tão grande relevância para a nossa agricultura. Ô, Fernando, dá para a gente afirmar que a aplicação da biotecnologia na agricultura é um dos fatores que explicam como o Brasil se tornou um dos principais players no mercado agrícola global? Sim, Priscila, sem dúvida. Nós temos até uma arte que foi feita, enquanto coloca aí, trazendo um rápido cenário. No Brasil, nós tivemos na década de 60, o Brasil era um importador de alimentos. E hoje, o Brasil, além da sua autossuficiência, ainda exportamos alimentos que alimentam próximo a 1 bilhão de pessoas no mundo. Ou seja, se a gente olhar do começo da biotecnologia até a chegada, a agricultura se desenvolveu bastante. Tem um outro slide que mostra quando se fala em produção diária em a utilização de terra. A Se gente, você olhar no histórico passado, pegar o exemplo de milho, tem uma arte que mostra isso bem. O milho, você gastava próximo a 1.400 metros quadrados para se produzir 10 sacos de milho. Imagina 1.400 metros quadrados. Fazendo essa analogia para a produtividade atual, nós precisamos hoje de 130 metros. Menos de 10% do que se utilizava em área para produzir a mesma quantidade. O que que isso traz? Mais produtividade, menos uso de terra e uma produção mais sustentável no Brasil. E, de novo, grande parte veio da adoção de biotecnologia no Brasil. E a gente tem esse crescimento vertical, né, que é a grande sacada de tudo que a gente consegue fazer, né? E com projeções de a gente conseguir cada vez mais produzir mais em um menor território, né? E preservando esse solo que é mais importante. O mundo, né, Fernando, ele vem sentindo também, a gente não pode deixar de falar disso aqui, os reflexos das mudanças climáticas, com períodos, né, de maiores estiagens em alguns locais, enchentes severas em outros. A gente está falando disso, inclusive, aqui no jornal, com os pleitos dos produtores gaúchos por causa das intempéries, porque a gente é o imponderável da lavoura, você não consegue controlar, você controla insumo, controla manejo, mas é claro, a quantidade de chuva a gente não consegue controlar, mas a gente pode se preparar para isso. Então eu queria te perguntar, o papel da biotecnologia na mitigação dessas intempéries, né, para a produção de alimentos, que é muito importante também, né? Sem dúvida. O primeiro ponto é que a gente considera o Brasil de norte a sul, né, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, nós temos produção distribuída. Isso já é um fator que reduz esse risco e você consegue produzir, um exemplo da soja de norte a sul. A biotecnologia, temos estudos, várias empresas, que mostram desenvolvimento para no futuro, variedades tolerantes a estresse hídrico, mas o principal ponto que nos alavancou e nos traz essa segurança alimentar é a alta produtividade. Quando você tem, um exemplo, uma soja que produzia 30 sacos no final da década de 80 e hoje a média Brasil passa de 60 sacas, podendo chegar, a gente tem produção no Cerrado acima de 100 sacas por hectare, isso mostra que você pode ter até situações pontuais, como está acontecendo, e aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos anos, mas essa produção com alta produtividade encorpada, ela traz essa segurança de você conseguir ter a produção de alimentos mesmo em situações adversas. E muito já se questionou também, né, sobre o uso da biotecnologia, os impactos ambientais que ela poderia causar. Na sua visão, seriam os resultados atualmente, né, quais seriam os resultados, né, caso os produtores, por exemplo, não tivessem optado pela biotecnologia na agricultura? Qual o cenário que a gente estaria vivendo? Priscila, nós fizemos recentemente, solicitamos uma pesquisa para justamente
quantificar, mensurar o que a biotecnologia trouxe para a agricultura brasileira, para o Brasil nos últimos anos. Fazendo esse levantamento de 25 anos, nós podemos observar que quantificar, por exemplo, a quantidade de óleo diesel que deixou de ser utilizado, próximo a 180 milhões de litros de combustível deixaram de ser utilizados em vista da utilização da biotecnologia. Próximo a 60 bilhões de litros de água não foram utilizados nas aplicações devido ao uso da biotecnologia. Um outro número interessante é quase 800 mil toneladas de defensivos deixaram de ser aplicados. Então, esses são três números desse trabalho que a gente contratou, que mostra o quão benéfico foi e continua sendo a biotecnologia para a economia brasileira, não só a agricultura. Olha, Fernando, quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, tudo que você traz aqui para a gente. Seguimos, então, aqui com essa busca, né, de uma produção cada vez mais sustentável, com crescimento vertical, para poder alimentar aí a quantidade de pessoas que vamos ter no futuro. Obrigada e um bom fim de semana para você, gelado até no centro-oeste do Brasil, como você sabe. Sem dúvida. Eu que agradeço. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde a todos. Tá joia.